João capítulo 7, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor, eu lerei, a igreja só me acompanhe, por favor. Podem ficar assentados como estão. Diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 7, versículos 1 ao 10. Diz assim a palavra: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porém, ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Esse é um texto bastante rico, com muitos detalhes, muitas orientações para a vida cristã. Mas o versículo 2 diz assim: ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. E aí vem um detalhe interessante. Que festa é essa? Por que essa festa é tão importante? Primeiramente, a festa dos tabernáculos era a mais prolongada do ano judaico. A mais prolongada do ano judaico. Ela durava em torno de 7 dias, ou exatamente 7 dias, segundo comentaristas. 7 dias. E ela ocorria antes do ano novo judaico e do dia da expiação. Então, era uma festa que ocorria antes do ano judaico e também do dia da expiação, Yom Kippur. Mas qual era o propósito dessa festa? E aí que vem um detalhe interessante. O propósito era simples: celebrar a provisão de Deus. Era o propósito principal da festa dos tabernáculos. Era celebrar a provisão graciosa de Deus para o povo hebreu ao longo da história, mas principalmente o tempo de peregrinação no deserto. É claro que essa gratidão não se limitava a um ato passado. Eles continuavam gratos diante do Eterno. Porém, a referência histórica era exatamente o tempo de provisão de Deus no deserto. Mas também essa festa, ela celebrava o encerramento de cada colheita anual. Olha que festa importante, gente. Olha que festa significativa. Uma festa que tinha como propósito celebrar a provisão, mas que tinha como propósito também celebrar o encerramento de cada colheita. Outro detalhe interessante. O texto diz claramente: ora, a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos, estava próxima. E o mais curioso é que devemos olhar para a Bíblia e devemos perceber a história que está sendo contada. Devemos olhar para a Bíblia e entender o relato da redenção. O próprio termo festa dos tabernáculos é um termo significativo, porque se você estiver lendo este evangelho com atenção, você vai observar algo que diz respeito ao tabernáculo na pessoa de Jesus. Por quê? Você vai lá no capítulo 1, e o que diz o capítulo 1? Diz o seguinte, o iniciozinho: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas onde aparece a palavra tabernáculo? Vai aparecer. Ela vai aparecer. No versículo 14,
O versículo 14 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí nós temos a palavra tabernáculo. Literalmente, se você fosse traduzir, seria tabernaculou entre nós. Cristo armou a sua tenda entre nós. Então veja que essa festa do tabernáculo, na verdade, se nós olharmos para o Antigo Testamento e olharmos biblicamente para esse texto, nós podemos perceber como a pessoa de Jesus é o grande assunto de toda a Bíblia. É o grande assunto de toda a Bíblia. Eu citei pela manhã um escritor que eu gosto muito, o Paul David Tripp, e tem um livro dele muito interessante, que ele vai narrar um período da vida dele, em que ele foi trabalhar com crianças assim. E ele era uma espécie de um supervisor daquela escola que tinha como o braço forte a educação infantil. E ele confessa que ele não tinha essa habilidade assim, adequada para trabalhar com crianças e lidar com alguns conflitos, porque ele era um supervisor, um líder espiritual também daquela escola que tinha essa educação infantil muito forte. E ele diz que se recorda de um episódio muito interessante que o fez pensar na teologia. Ele foi chamado para mediar um conflito, e ele nunca tinha mediado um conflito entre crianças. Era uma festa de aniversário na escola. E ele conta que, chegando lá, um menino falou: a festa é minha, mas a festa não era dele, era de uma coleguinha. Ele disse: a festa é minha. E a professora falou assim: olha, eu já falei com ele, enfim, mas ele insiste que a festa é dele. E ele começou a dar birra e falou: e eu quero os presentes dela. E as pessoas chegavam ali e falavam assim: olha, os presentes dela não servirão para você. Ele disse: pois eu quero cada presente dela. E aí começou um clima muito tenso, e ele não tinha experiência. Paul David Tripp até então não tinha aquela experiência, aquela vivência, e ele não sabia o que fazer. E aí uma professora disse assim: eu resolvo o problema. Eu disse: mas como? Calma, você vai ver. E ela sentou com aquela criança e diz: olha, a festa não é sua. Você entendeu? A festa não é sua. Você vai ter a sua festa, nós vamos celebrar a sua vida no momento certo, celebrar o seu aniversário, mas hoje a festa não é sua. Você entendeu? Eu quero que você entenda que a festa é dela. Ele disse que aquilo foi assustador, porque a criança entendeu. Ele disse: por que ela não estava entendendo comigo? Mas entendeu. Mas ele lembrou da teologia. Ele disse: aquilo me fez pensar o seguinte: o aniversariante do cristianismo sempre será Cristo. A festa é dele. Por isso que o sermão deve ser cristocêntrico. Por isso que não é a igreja que define quem Cristo é. É Cristo quem define quem a igreja deve ser. Mas nós não podemos inverter isso. O aniversariante é Cristo. Gente, nós devemos olhar para esse texto e entendermos exatamente isso. A história da redenção é a história do Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Ele é o cumprimento de todo o movimento profético do Antigo Testamento e do Novo também. Mas todo aquele movimento profético apontava para Cristo. E muitas vezes nós não conseguimos responder perguntas básicas sobre Cristo. 2 detalhes interessantes sobre essa festa, e vocês entenderão melhor o que vai acontecer logo em seguida nessa festa. Porque senão, quando Jesus se levanta nessa festa e fala algo, você diz: pastor, por que ele falou isso? Porque é o momento que Jesus vai se levantar, e ele vai falar algo nessa festa que pode assustar alguns. Por exemplo, se você observar o versículo 37, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou. Olha o que ele exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas por que ele disse isso? Por que ele escolheu exatamente essa festa? É simples. Essa festa, como eu já expliquei, uma festa muito importante, ela tinha 2 rituais básicos. 2 rituais. E esses rituais eram bem interessantes, porque o primeiro deles era o cerimonial da água corrente. Cerimonial da água corrente, que comemorava a provisão de água no deserto. Era um cerimonial que lembrava exatamente esse aspecto, uma provisão de água no deserto.
É só você ler Números, capítulo 20, eu não lerei agora, dos versículos 12 ao 13, você vai observar essa questão. Então, você tinha um cerimonial que fazia menção à água no deserto. Gente, a igreja precisa entender isso, porque nós estamos pregando Cristo. Mas quando pregamos Cristo, devemos entender que estamos pregando água viva no deserto. As pessoas estão sedentas, gente. Será que não percebemos isso? As pessoas estão sedentas. Nossos amigos de faculdade, de escola estão sedentos. As pessoas estão sedentas. Mas nós não percebemos isso. E nós, inclusive, colocamos outros nomes nessa sede, mas é uma sede profunda. Mas Jesus, quando ele diz, se alguém tem sede, vem a mim e beba, no último dia da festa, ele está dizendo, vocês vão encontrar essa provisão em mim. Por que a gente afirma muitas vezes, algo que a igreja também fica confusa, quando você diz que Jesus é o pão vivo que desceu do céu? Porque o povo foi alimentado pelo maná. Mas o que significa a palavra maná? Você sabia que a palavra maná não é pãozinho? Um dia eu fiz essa pergunta, qual o significado da palavra maná? Uma pessoa falou, pãozinho. Não é pãozinho. Não é pãozinho, gente. A palavra maná, no hebraico, significa, o que é isto? O que é isto? Dúvida. Porque eles estavam se alimentando de algo que eles não conseguiam definir claramente. Vocês podem pegar todas as definições de maná na Bíblia. Você nunca chega a uma conclusão definitiva e diz, é um pãozinho assim. Não. Era uma provisão que eles não conseguiam definir, mas eles estavam alimentados. Quando olhamos para Cristo, gente, é a sublimidade do conhecimento de Cristo. E eu me lembro quando estávamos, eu e um grande amigo, até hoje o meu grande amigo, estávamos juntos na universidade e decidimos assumir o chamado Clube Universitário Bíblico. Não estávamos vinculados a nenhuma instituição. Na época tinha a MPC e continua tendo, né, Mocidade para Cristo, ABU, Aliança Bíblica Universitária, mas nós começamos um trabalho. O grupo estava vazio e as pessoas falavam o seguinte, olha, não adianta fazer clube bíblico na universidade. Não funciona em Brasília. Eu falei, por que não? Cristo é o mesmo, a sede é a mesma. Não, mas não funciona, esse clubinho aqui, nós estamos pensando em fechar. Eu falei, não fecha não, a gente vai assumir. Depois ele conversou comigo e falou, você sabe o que você falou? Eu falei, sei, vamos orar. Começamos a orar e fazer um trabalho. Gente, muitas pessoas começaram a participar daquele grupo. Professores universitários começaram a participar daquele grupo. As pessoas começaram a encontrar naquele pequeno grupo na universidade, um tempo pequenininho, água viva. E nós tínhamos na universidade um rapaz que destruía cartazes evangélicos. Olha que coisa linda. Ele destruía os murais evangélicos e falava, não, eu estou fazendo um bem à humanidade e um bem à universidade. Jesus não cabe na universidade. Então o que ele fazia? Ele destruía os murais. Por coincidência, fazíamos algumas matérias juntos. Que bom. E um dia ele me chamou e falou, Cipaúba, tem uma novidade para você. Eu falei, ok, qual a novidade? Ele me chamou e disse assim, olha o que está embaixo dos meus pés. Quando eu olhei era o cartaz do Clubinho Bíblico. Ele cuspiu no cartaz, falou, eu estou cuspindo no seu Deus. Eu falei, no meu Deus, cara? Você está cuspindo num papelão, cara, vai crescer. Ele disse, mas você não pode falar, cresça, meu irmão, cresça e apareça. Você está cuspindo num cartaz, em Deus, cara. Você está cuspindo em Deus, está cuspindo num cartaz. Rapaz, você já está grande, não está não? Acho que você está no lugar errado, cara, que é a universidade. Vamos crescer, gente? Aí ele falou assim, você pegou pesado comigo. Eu falei assim, não, cara, eu estou falando para você crescer e amadurecer. Mas olha, o dia que você quiser conversar sobre isso, não sobre o cartaz que você cuspiu, eu estou disposto. Passou um tempo, ele me procurou e disse, ok, esqueça aquele episódio do cartaz. Eu falei, não, já esqueci, aquilo foi patético para a universidade, cara. Patético em qualquer instância, mas para a universidade foi triste. Ele falou assim, não, mas você falou que eu podia te procurar. Eu estou angustiado. Eu estou angustiado.
Então você me falou que Cristo é maravilhoso, que não era aquele cartaz, então eu quero então conhecer, mas eu não estou pronto para entrar numa igreja. Mas tinha um culto da igreja presbiteriana que acontecia nos lares, era um culto, eu levei lá, eu falei, e aí, gostou? Ele falou assim, posso voltar? Eu falei, pode. É a sede, queridos, não se enganem, há uma sede. Esse texto que nós estamos lendo aqui, um texto simples, não tem nada demais, é um texto muito simples, mas é um texto que está falando de algo que nós precisamos como igreja entender, porque o verbo se fez carne, habitou entre nós, ele armou a sua tenda entre nós, ele tabernaculou entre nós. A igreja não pode esquecer isso, ela precisa entender esse desafio. Não adianta a igreja simplesmente continuar respondendo perguntas que ninguém está fazendo, só a gente está fazendo, e muitas vezes elas são importantes para o nosso segmento, mas devemos também entender que há uma sede aí fora, há um mundo gritando, enquanto milhões literalmente estão dormindo na luz, outros tantos milhões estão morrendo nas trevas, e a gente discutindo aspectos que não levam a lugar nenhum, que não tem nenhuma relevância. É essa água, esse cerimonial, por isso que Jesus se levanta e diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que ele diz isso, gente? Porque de fato é isso, se alguém tem sede. Eu sei que muitos não percebem a sua sede, as pessoas até admitem que tem uma sede, mas elas não conseguem entender que essa sede é por um propósito muito mais profundo, do que simplesmente a pessoa passar num concurso público, é muito mais profundo. Tem gente que diz, olha, o dia que eu passar no concurso público, acabou, é o propósito da minha vida. Gente, meu Deus, é algo infinitamente o que Ele tem reservado para as nossas vidas em Cristo. Mas muitos não percebem a sua sede, vivem buscando essa saciedade em prazeres, na busca por conhecimento, que é uma busca muito comum, tá, gente? Eu estava conversando do amor de Deus com um professor universitário, ele disse, pastor, mas eu estou melhorando. Eu entendi o que você disse. Você está dizendo que eu estou buscando muitas vezes essa saciedade em conhecimento. Eu falei, não estou julgando, eu estou colocando um ponto para você pensar. Ele disse, não, mas eu estou melhorando. Eu sempre me achei o máximo, pastor. E sofria quando as pessoas não me achavam o máximo pelas minhas aulas, pelas minhas palestras. Mas eu estou melhorando, eu estou entendendo o que você está falando. Você está melhorando? Eu falei, estou melhorando. Eu continuo me achando o máximo, mas não estou sofrendo com aqueles que não me acham o máximo. Eu falei, está no caminho. Está no caminho, mas ainda há sede aí. Tem sede ainda. Gente, essa sede é sede de Deus. Se alguém tem sede, Ele fala, venha a mim. Eu sei que as pessoas muitas vezes não reconhecem, vivem buscando essa saciedade em tantas outras coisas, de uma forma louca, sem propósito, desmedida. E Jesus se levanta no meio daquela festa que tinha esse cerimonial e diz, venha a mim, beba. Venha a mim, beba. Mas eu falei que são dois cerimoniais. Tinha um outro cerimonial, que era um cerimonial de acender lâmpadas, lamparinas. E essa ideia das lamparinas, das lâmpadas, muitos associam a ideia de condução no deserto, de orientação no deserto. Aí você fala assim, mas o que Jesus falou sobre isso? Tudo. Ele também diz, eu sou o cumprimento dessa festa, dessas expectativas todas que vocês estão celebrando, por meio de velas, de água, eu sou o cumprimento de tudo isso. Porque Jesus também falou sobre isso. E se você pegar o capítulo 8, versículo 12, diz, de novo lhes falava Jesus, dizendo, Jesus estava falando de novo, não é a primeira vez que ele tinha falado sobre isso, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nunca se falou tanto em luz, gente, é impressionante, se você pegar algumas revistas, que são mais voltadas para o esoterismo, você vai encontrar um monte de referência à luz, à iluminação interior, empoderamento interior, que também está na moda, e tudo isso, as pessoas estão buscando tudo isso, e nós temos os vendedores de ilusões, nós temos aí uma quantidade absurda de vendedores de ilusões,
prometendo essa luz, prometendo, olha, você que está aí, você vai ser feliz, sua luz interior vai brilhar e coisas do tipo. Só que para o Evangelho, eu sei que assusta algumas pessoas, essa ideia de luz própria para o Evangelho tem um nome: trevas. Não é justiça própria. O Evangelho é outra coisa. Não é só o significado boas novas, porque de fato essa cerimônia, que era uma cerimônia que falava de orientação, uma cerimônia que falava da condução no deserto, da mesma forma o Senhor nos conduz. Nessas trevas assustadoras. Como as pessoas estão perdidas, gente. As pessoas estão desesperadas. O Brasil ocupa o primeiro lugar em transtorno de ansiedade, dados recentes. Não é nenhuma novidade. Aí você tem uma sociedade mergulhada nisso. A OMS falou, o Brasil está nesse patamar, o primeiro lugar em transtorno de ansiedade. E aí uma rede de TV famosa fez um programa, que eu gosto muito, pena que é tarde, não estou conseguindo assistir sempre, mas posso recuperar depois nas mídias. Era sobre depressão, ansiedade. Eles convidaram o maior especialista da América Latina, um brasileiro, um especialista, doutor Gentil, Valentim Gentil Filho, é considerado um dos maiores nomes, respeitadíssimo fora do Brasil, na América Latina, em outros países, em outros continentes, um homem gabaritado. E aí no meio do programa, como é que ele abre o programa? Ele está discutindo sobre isso, ele diz, a Bíblia já tinha alertado. O âncora, na época ainda vivo, falou, não, peraí, a Bíblia? Você é a Bíblia. Não, mas eu não estou aqui para discutir. Não, eu estou dizendo que a Bíblia já tinha alertado. A Bíblia já tinha alertado para a questão da ansiedade. A gente não deu ouvidos. A Bíblia já tinha falado exaustivamente. Antes de existir psiquiatra no mundo, psicólogo, psicanalista. Psicanálise é muito nova, gente. A psicologia é muito nova. Não tinha uma página de psicologia no mundo. A Bíblia já tinha alertado sobre a ansiedade, mas a gente não deu ouvidos. Isso chocou a mesa. Ele afirmou, a Bíblia já tinha descrito esse quadro. E a Bíblia, inclusive, deu o caminho. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Olha que lindo, a boa palavra o alegra. O poder dessa palavra, que falamos hoje pela manhã, que a igreja não pode desanimar, que os professores não podem desanimar, que os pais não podem desanimar, porque Cristo é essa luz, e Ele pode saciar de fato e de verdade a sede, porque Ele é o Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. É Ele que pode iluminar, como diz o texto de novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Veja Pedro é um pescador, um homem rude. Quando ele escreve as cartas inspiradas pelo Espírito Santo, você acha que o grego de Pedro é um grego de igual nível do grego de Paulo? Não, porque não é psicografia. O grego de Pedro é um grego de um pescador, é rude. Ele nunca estudou psicologia, não fez psicanálise, mas o que ele falou? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E de onde que Pedro tirou o verbo lançar? Você fala, pastor, mas você não entendeu até hoje? Não. De onde você acha? Da pescaria, pastor, ele jogava as redes. Não. John MacArthur Jr., que é um escritor respeitadíssimo no ambiente reformado, um grande teórico, ele diz, eu sei que ele sabia o que era lançar redes, porque ele era pescador, mas esse verbo, Pedro provavelmente não o tirou daí. Talvez tenha experiência das redes, mas segundo John MacArthur Jr., ele diz, provavelmente o verbo vem da experiência dos peões boiadeiros, que pegavam o arreio e lançava sobre a montaria. Porque uma montaria, gente, tem 450 quilos, 400 quilos ou até 500 quilos. Você joga um arreio sobre o animal e sobe, não é o contrário. Pedro fala, pega esse peso e joga sobre ele, porque ele vai aguentar. Não tente levar isso, porque ele é a luz. Lançai sobre ele. Só que a gente quer levar esse peso. Nós não vamos conseguir, gente. Por isso que as pessoas estão loucas, desesperadas. Vem a mim, Jesus fala isso nessa festa linda, vem a mim, porque Ele se fez carne e habitou entre nós.
A igreja precisa entender esse ministério da encarnação. Muita gente não sabe o que significa encarnação. Nós estamos repetindo isso por muitos anos, e as pessoas continuam sem saber o que significa que o verbo se encarnou entre nós. Então vamos lá. O que significa a palavra encarnação? Porque está aqui, o verbo se fez carne, ok, está aqui, e o verbo se fez carne e habitou. É isso que a igreja chama de encarnação, mas tem uma definição. Para você que nunca prestou atenção nessa palavra encarnação, você já ouviu de muitos pastores, de professor de escola dominical e nunca entendeu. É simples, encarnação é o nascimento de uma pessoa que já existe. Pronto, essa é a definição. Definição brilhante do professor e teólogo Hélio Clemente, num livro brilhante chamado Documentos da Reforma, Breve Catecismo Comentado. Brilhante o livro, é um livro brilhante. E o professor Hélio diz, encarnação é o nascimento de uma pessoa que já existe. Cristo sempre existiu. Tudo foi feito por meio dele, está na Bíblia. Está aqui na Bíblia, olha só. Ele estava no princípio com Deus, João 1:2, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E aí vem de novo a questão da luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, e não vão prevalecer, gente. E ponto final. Até nos momentos mais simples da vida, você vai observar isso aqui. Uma empresária de Taguatinga disse, pastor Júnior, você topa pregar na minha empresa um dia? Eu falei, vamos lá. É um culto simples pela manhã, pastor, é uma palavra rápida, você toma um café com a gente, e enfim, é com os funcionários. Eu falei, claro, eu vou com o maior prazer. Era uma empresa que trabalha com design, produção de mangás, desenhos, um lugar muito legal assim, uma atividade muito bonita e tal. Eu cheguei lá, os funcionários se reuniram, eu fui ler a Bíblia, 5 minutos, 10, não me lembro, era uma palavra tão rápida, gente, tão rápida, era em torno de 5, 10 minutos, eu não me lembro, eu fui tão rápido, era só orar, ler um texto da Bíblia, orar, e eles iam trabalhar, eles não podiam ficar ali 1 hora, meia hora, ouvindo pastor e nada disso. Na hora que eu comecei a falar da Bíblia, os funcionários fizeram um círculo assim, semicírculo. Uma menina ficou desesperada. Quando eu fui orar, ela correu. E foi chorar num local. Ficou muito desesperada. Terminando aquele momento, ela disse, quando você estava orando, o meu coração era como se eu estivesse sendo, ela falou assim, eu tenho buscado na bruxaria o meu sentido, e quando você falou desse evangelho, era como se eu estivesse sendo puxada para as trevas, mas ao mesmo tempo, eu ouvia o que você estava falando, e no meu coração, eu via a possibilidade de ter uma nova vida. Eu não quero dar detalhes do que aconteceu, não é o caso agora, mas eu quero dizer para vocês que naquele dia, esse mesmo Cristo, essa mesma palavra, ela tocou o coração daquela jovem. Eu pude conversar com ela e falar do amor de Deus. A sede está aí, gente. O que nós estamos esperando, gente? Por que a igreja não entende esse ministério de se fazer carne e habitar como um desafio para a igreja? Que muitas vezes fica com as suas portas fechadas a semana inteira, com salas ociosas, com tantas possibilidades de alcançar a comunidade, de responder essa dor, essa angústia, de poder levar uma palavra. Mas a gente tem que ter esse olhar redentivo. Quando a nossa igreja estava com uma quadra maravilhosa de esportes, ela só nasceu com um propósito, porque eu vi estudantes de uma escola pública ali, jogando na rua, e os carros passando, e as professoras gritando, e eu como pastor estava ali, e eu tentei fazer o que Jesus fez, que a gente não entende. Sabe o que diz a Bíblia? Que Jesus via as multidões. Eu pensei que ele passava os olhos pela multidão. Não é isso. Eu fui olhar a palavra grega, porque o Novo Testamento na língua grega. Não é que Jesus passava os olhos, ele detinha o olhar nas multidões. Por isso que ele percebeu que eram como ovelhas que não tinham pastor. Aí eu cheguei para a igreja e falei, vamos construir uma quadra.
Pastor, não tem dinheiro. Eu falei, não, mas Deus vai abençoar. Pastor, como numa assembleia nós vamos desafiar a igreja? Vamos construir uma quadra e vamos servir a comunidade. Pastor, isso vai ser uma loucura. Eu falei, vai, mas vai dar certo. Eu tenho a foto do dia que a gente inaugurou a quadra. Mas a alegria maior quando eu cheguei para os professores de educação física, eu falei assim, olha, eu tenho uma novidade para vocês, a quadra é de vocês. Você está brincando, pastor? Não, estou brincando não, é coisa séria. A igreja começou a servir a comunidade. A diretora chegou para mim e falou, pastor, você aqui pode entrar nessa escola. Um dia eu cheguei lá, estava tendo uma reunião, fui falar com a diretora na época. A atendente falou, olha pastor, está tendo uma reunião e você não pode entrar. Eu falei, não, tudo bem, avise que o pastor Júnior esteve aí, deixa um abraço, não é nada importante. Aí quando eu voltei lá, ela falou assim, olha, eu vou te dar uma orientação, quando o pastor Júnior chegar aqui, eu posso estar em conselho de classe, deixa o pastor Júnior entrar, que ele é parceiro dessa escola. Olha, não, mas estava tendo uma reunião, não importa, não pode barrar o pastor Júnior. Gente, a gente apresentou teatro nessa escola, a gente apresentou tanta coisa legal naquela escola, criamos um caminho maravilhoso. Tudo bem que depois eu fui ameaçado de morte por um traficante, mas tudo bem, isso foi detalhe, se deixa para outro momento. É porque ele dominava uma parte ali dentro, ele distribuía drogas ali dentro. Quando ele ficou sabendo que tinha um pastor aproximando ali, dando palestra, falando para os jovens, ele falou assim, eu vou matar esse cara. E realmente eu recebi uma ameaça, mas isso é outra história, não vou contar agora, deixa para outro momento. Mas a igreja não pode deixar de viver esse momento maravilhoso. Como diz uma frase de marcador desmilinguido, não é isso aqui não, mas esse tipo assim, um marcador desmilinguido. Eu peguei um dia desse, um marcadorzinho desse, gente, teologia maravilhosa daquelas formiguinhas, porque era o seguinte, igreja que não evangeliza, se fossiliza. Eu guardei esse negócio, gente, igreja que não evangeliza, se fossiliza. Essas formiguinhas às vezes falam as coisas boas. Porque igreja que não evangeliza, gente, que não entende que o verbo se fez carne e habitou, que não entende que no meio de uma festa que tinha duas cerimônias, uma para falar de água, outra para falar sobre orientação, a igreja que não entende que ela tem esse desafio, ela vai se fossilizar, ela vai se perder, ela vai se tornar um museu. Um museu. A gente vai ficar discutindo coisas aqui que não levam a lugar nenhum. A lugar nenhum, gente. Acreditem, tem igreja discutindo coisas que eu fico impressionado. Eu queria ter ficado para ver o resultado de uma assembleia de uma igreja. Eu estava pregando na Bahia. Gente, eu queria ter ficado, de verdade. Desculpe a minha curiosidade. Você fala, pastor, mas que curiosidade, eu queria ter ficado. Porque ia ter uma assembleia para definir o destino de um cachorro. Sério, gente, eu queria ter ficado lá para estar hoje aqui contando. Eu só vou contar o problema, não consegui discutir o destino de um cachorro, porque tinha uma missionária na igreja. Eu estava na igreja lá. Ela ia todo domingo com o seu cachorro. Muito mais frequente do que muito irmão, queridos. Aí você fala, pastor, mas ele ia porque a dona ia. Ah, é? Pois a dona morreu, meu. O cachorro frequentava a escola dominical. Se tivesse aquela lembrancinha, então as igrejas têm lembrancinha para os mais frequentes. Ele tinha que estar lá, gente. Ele faltava. Ela faleceu. E o pastor contando para mim, e a líder lá do ministério da igreja, lá em algumas áreas, falou, pastor, é porque ela morreu, e ele continuou vindo. E a gente não sabia o que fazer, aí um diácono falou, seja bem-vindo, deixa ele continuar. Aí a liderança da igreja falou, não, aqui não é lugar de cachorro não. Aí disse que o irmão já apelou, falou, mas tem tanto irmão cachorro, porque não pode ter um cachorro frequentando. Eu disse, não, mas não é esse o caso. Gente, eles saíram aos tapas. Pronto, a assembleia eu queria ter ficado. Pena que eu tinha de voltar. Que eu queria ver o resultado. Eu fiquei até imaginando a igreja dividida. Igreja presbiteriana do Brasil, do cachorro, tal. A igreja sem cachorro. Irmãos, isso é patético. Ou a igreja acorda, ou nós vamos, não vamos, porque pega um texto desse, nós poderíamos pregar um texto desse, falar, olha, vamos para casa, Deus abençoe, olha, Jesus é a luz, olha, Jesus, ele sacia a sede, vamos para casa. Não, queridos. Ele falou isso numa festa importante, que tinha 7 dias de duração. Mas minha palavra para você, em nome de Jesus, olhe para o Cordeiro, olhe para o verbo que se fez carne, e que a sua vida seja incomodada, para que você faça diferença, que você possa impactar vidas.
Nós estamos passando por tantas vidas singulares a cada dia, tanta vida maravilhosa, que a gente poderia impactar, falar, gente sedenta, gente angustiada, gente por trás de tanta atitude louca tem sede, de muita gente. Alguns não sabem que sede é essa, estão desesperados. Eu não estou dizendo que todo mundo que você for comunicar, vai, oh, que maravilha. Não, Deus conhece o número dos seus eleitos. O nosso compromisso é pregar. Pregar, pregar e pregar. Ministrar a palavra. A obra de convencimento é do Espírito Santo. Mas que você seja um instrumento poderoso nas mãos do Redentor. E que Deus abençoe ricamente a quarta igreja presbiteriana de Taguatinga. Amém?